Os dois últimos campeões da Série C do Brasileirão se encontram tentando fugir dela. Vamos para mais um vídeo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área, aqui iniciando mais um vídeo de pré-jogo na Esporte Manaus TV. Desde já, nosso primeiro recado, nosso primeiro pedindo aí para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar a notificação para você ficar ligado de tudo que acontece no esporte amazonense por aqui pelo nosso canal no YouTube do Esporte Manaus. Então é isso, hoje o jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, confronto entre Volta Redonda e Amazonas. Como eu disse no começo do vídeo, os dois últimos campeões da Série C se encontrando para tentar fugir aí da terceira divisão. Isso porque é um confronto diretíssimo ali contra a zona de rebaixamento. As duas equipes estão dentro do Z4. A bola vai rolar a partir das 19 horas no horário de Brasília, 18 horas aqui no horário de Manaus, no estádio Raulinho de Oliveira, lá na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esse vai ser o quarto encontro entre as equipes da história. Como eu falei, as equipes têm um histórico ali na Série C e elas se encontraram 3 vezes na temporada de 2023, quando o Amazonas sagrou-se campeão aí da terceirona. O Volta Redonda venceu por 5-1 na partida da primeira fase, que foi realizada lá no estádio Raulinho de Oliveira, mas o Amazonas levou a melhor no quadrangular final, vencendo os dois jogos, tanto no Rio de Janeiro quanto em Manaus, e arrancou tanto para o acesso quanto para o título da Série C daquela temporada. Já o Voltaço voltou à Série B recentemente, foi o campeão da Série C do ano passado. Vamos então para as informações do Amazonas, como é que vem a onça pintada para essa partida. O Amazonas que enfrenta uma pressão gigantesca, vive um péssimo início de campanha nessa Série B. Ficou muito perto de conseguir a sua primeira vitória na competição na rodada passada. O Amazonas vencia o CRB até os 47 minutos do segundo tempo, quando não suportou a pressão, tomou o empate e chegou ao seu 7º jogo sem saber o que é vitória na Série B. São 3 empates e 4 derrotas na competição até aqui. Lembrando que o Amazonas tem um retrospecto ruim fora de casa, nas 4 vezes que jogou como visitante, saiu derrotado. O Amazonas iniciou essa rodada na 19ª colocação com 3 pontos na conta. Em meio a esse início ruim, o Amazonas segue em total silêncio. Completou-se a terceira semana que o clube não disponibiliza os jogadores para poder falar com a imprensa, para poder participar de entrevista coletiva ou dar qualquer declaração, não só para a imprensa, que nós somos aí o meio para que o clube fale também diretamente com o seu torcedor. Então já são aí 3 semanas que o clube opta pelo silêncio e não abastece a imprensa com declarações, então fica um pouco complicado a gente saber como estão os jogadores, como pensam os jogadores nesse momento delicado do Amazonas. Vamos ver se com um resultado positivo, talvez lá no Rio de Janeiro, o Amazonas possa liberar aí seus jogadores para se manifestarem. Seus jogadores e o treinador também, Guilherme Alves. A gente não tem informações aí atualizadas sobre o DM do Amazonas, mas a gente pode confirmar aí que o zagueiro Wellington Nascimento, que estava de fora das últimas partidas, está de volta, foi relacionado, está ali nas fotos que foram divulgadas pelo clube na delegação que viajou até o Rio de Janeiro, então ele estará aí disponível para o técnico Guilherme Alves nesse jogo. Outro que retorna é o lateral esquerdo Alisson, que cumpriu suspensão por ter sido expulso no jogo lá contra o Remo no Mangueirão. Outras 2 peças, falando de mercado da bola, deixaram o Amazonas nas últimas semanas, nos últimos dias. Antes mesmo do jogo contra o CRB, o atacante Rodrigo Varanda se despediu do elenco do Amazonas, não divulgou mais informações sobre os motivos que causaram a sua saída. E antes mesmo desse jogo contra o Volta Redonda, no último sábado, o outro que se despediu foi o atacante Luquinhas, que chegou a ser titular do Amazonas nessa Série B, também não faz mais parte do elenco do clube para a sequência da competição. Sendo assim, a gente pode esboçar o Amazonas, uma provável escalação com Renan no gol, Tomás Luciano na lado direita e a zaga formada por Jackson e Bruno Ramires, ou então o Alisson voltando na lateral esquerda, e eu coloquei o Fabiano na lateral esquerda porque ele pode tanto ser esse zagueiro ao lado do Jackson, quanto também ser um lateral esquerdo, dependendo da vontade do técnico Guilherme Alves, de como ele vai utilizar aí o camisa 6. Lá no meio campo a gente deve ter o Nico Linares, Larry Vasquez e o Rafael Tavares, e na frente Zabala, Kevin Ramires e o Luan Silva. Então é isso pessoal, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, mas não sai daí que você vai acompanhar as informações trazidas pelo meu parceiro Matheus Pereira, que vai abastecer você sobre como vem a equipe do Volta Redonda e claro, outras informações importantíssimas desse jogo. Tamo junto!
Fala aí, Lucas! Fala aí, galera que acompanha mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Eu sou o Matheus Pereira e vou trazer informações do Volta Redonda, também de transmissões dessa partida e também falar sobre a arbitragem desse confronto entre Volta Redonda e Amazonas no Rio de Janeiro. Falando especificamente sobre o Volta Redonda, a equipe vem de um empate sem gols fora de casa diante do Criciúma e vive ali uma situação parecida com a do Amazonas. O Volta Redonda também está na zona de rebaixamento, atualmente é o 17º colocado com apenas 5 pontos somados. Até aqui a equipe conquistou apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas nesta Série B. Se eu falei da semelhança na situação da tabela, as equipes vivem lados opostos quando se fala de continuidade de trabalho, quando se fala de treinador. O Amazonas passou recentemente por uma mudança, acabou anunciando a chegada do Guilherme Alves na vaga do Eduardo Barros. O Volta Redonda, por outro lado, vive uma sequência de trabalho bem mais longa. O Rogério Corrêa está no comando do Voltaço desde 2022. Inclusive, o acesso no ano passado veio com o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, falando especificamente sobre o time que vai encarar o Amazonas. O Volta Redonda tem alguns desfalques por lesão. Jogadores que não estiveram em campo nas últimas rodadas e seguem como dúvidas para esse duelo diante da Onça Pintada. São eles, os volantes Bruno Barra e Du Fernandes, além dos atacantes MV e PK. Com isso, um provável time do Voltaço para enfrentar o Amazonas nesta segunda-feira tem os seguintes nomes que você já vê aí na sua tela. No gol, Jean Drosny. Na defesa, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanches. No meio, Pierre, Robinho, Mirandinha e Raí. Mais à frente, Bruno Santos. Essas foram as informações sobre o Volta Redonda para esse jogo. Agora eu passo para falar sobre a arbitragem desse confronto que você também já vê aí na sua tela. Apita a partida o árbitro do quadro da Federação Cearense, Luciano da Silva Miranda Filho. O VAR será Elmo Alves Rezende Cunha, da Federação Goiana. Já chegando na reta final do nosso vídeo, eu passo para falar sobre as transmissões, ou melhor, a transmissão dessa partida. O duelo entre Volta Redonda e Amazonas terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney Plus, que é um serviço pago que você pode acessar no seu celular, no seu computador ou na sua Smart TV. É isso, pessoal. Agradeço a você que ficou até o final deste vídeo. Deixo aqueles recados de sempre para você continuar acompanhando o nosso trabalho em todas as redes sociais e também não deixar de acessar o portal esportemanaus.com.br para ficar informado sobre tudo que rola no esporte amazonense, principalmente no futebol amazonense, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.